Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer reservar esse tempo aqui, estar presente com vocês, né? E hoje, uma terça-feira aí, nós estamos engrenando, né, para um tema muito importante que nós vamos falar a respeito de alta pressão, ok? As principais causas que levam um sistema como o Rei a ter alta pressão. O PDF desta videoaula, ela vai estar no grupo VIP e o link vai estar nos comentários. Não esqueça de compartilhar, curtir essa live. É muito importante que você também, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Tem bastante conteúdo. Toda terça-feira nós estamos aqui justamente para trazer informações importantes que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o dia a dia, para o seu dia a dia, ok? A todos que já estão presentes aí, boa noite. E um detalhe, né? Como isso aqui é uma sala de aula, extensão de uma sala de aula, não esqueça de colocar a sua presença, né? Não esqueça, para nós é muito importante. E no final nós vamos reservar um tempo para poder retirar as dúvidas através das perguntas que vocês direcionam. Então, assistam. E à medida que nós vamos trabalhando o tema, se for surgindo alguma dúvida, anote, vai escrevendo, ok? Que nós vamos ter aí um tempinho para responder. É claro que o fator tempo não nos permite responder a todas as perguntas, ok? Mas é muito importante você manifestar sua opinião, ok? Deixe seus comentários. Qualquer detalhe, né, para nós é importante para que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais, ok? Nesse atendimento. Para nós é um prazer imenso. Então vamos lá, vamos colocar aqui, compartilhar com vocês a nossa apresentação. Bom, o tema é principais causas do problema de alta pressão no sistema como o Rei. Nas minhas redes sociais e nos meios de comunicação que nós temos, nós recebemos muitas perguntas, né? Dúvidas. Olha, eu estou com um veículo, está dando alta pressão, é em marcha lenta, na partida, quando entra em funcionamento, dá alta pressão. Quando está em potência, também dá alta pressão. Então, nós vamos esclarecer como esta alta pressão ela acontece, ok? Quais são as principais causas para gerar alta pressão? Porque o comentário geralmente é assim: a bomba é nova, os injetores são novos, o sensor de pressão do reio é novo, né? E às vezes, ou então a bomba é revisada, passou por uma bancada de teste, mas o fato é que o sistema está com alta pressão. Então, a bomba pode ser nova, o sensor de pressão pode ser novo, mas o fato é que a alta pressão está presente como um problema. E é claro, dependendo aonde está a alta pressão, onde esse pico de pressão é indesejável, porque o sistema ele já trabalha com alta pressão. Nós estamos falando de alta pressão que está acima do valor especificado para o regime de trabalho do motor, desde a partida até a potência. Ok? Então vamos começar a nossa videoaula, ok? Bom, pessoal, para que a gente possa ingressar no assunto de uma forma bem clara,
é necessário entender que existe uma relação entre pressão e potência. Mas, Donato, que potência é esta? Lembre-se que no decorrer das nossas lives, já é de praxe, nós trabalhamos em cima dos conceitos. Eu sempre bato nas mesmas teclas, Conhecimento, nós temos que estar fundamentados na física, nos princípios físicos, nos princípios elétricos, nos princípios hidráulicos, pneumáticos, ok? Para poder compreender toda essa estratégia, todo o funcionamento que rege, que é responsável para que o motor funcione bem, ok? Então, vejam, aqui nós temos a área de aplicação versus potência, a potência do motor. Então, quando o motor está em potência, é aonde a pressão do reio, que é a pressão de injeção, ela é máxima. É aonde a pressão é mais alta. Então, quando alguém comenta da seguinte forma, qual é a pressão do reio desta aplicação, desse sistema? Aí a pessoa diz assim, 1.800 bar de pressão. Este injetor trabalha com que valor de pressão? Este trabalha com 1.600 bar de pressão. Então, automaticamente, esta pressão ela está relacionada à condição de potência, potência máxima. É aonde acontece a pressão. Por que a potência máxima acontece em alta pressão? Por quê? Porque a pressão, vamos melhorar a colocação? Porque a alta pressão acontece no regime de potência do motor. Por quê? Porque o pistão está passando com uma determinada velocidade, com um tempo cada vez menor pelo ponto morto, ok? Pelo ponto morto superior. Então, rapidamente nós vamos... Acompanhe aqui essa explicação que nós vamos dar aqui. Por favor, acompanhe aqui. Olha, nós temos o pistão, ok? Girabrequim, vamos representar aqui com este círculo, o braço do girabrequim. E aqui nós temos representado desta forma aqui. Vamos dividir isso aqui em 4 partes. O motor girando no sentido horário. Motor girando no sentido horário. Então nós temos aqui quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, quadrante 4. Aqui nós temos o ângulo alfa, que sempre nós batemos na mesma, porque é o princípio. Então o pistão está aqui, ó. Então neste caso o pistão ele está no ponto morto superior. Então ele sai do ponto morto inferior, PMI, e chega no ponto morto superior. E este ângulo alfa, este ângulo que nós estamos comentando aqui, ó, que é o ângulo de inércia, é o ângulo em que a queima efetivamente tem que acontecer dentro desse ângulo alfa. O processo de ignição, de queima, tem que acontecer. Então imagine esse motor a 800 RPM. Ora, a 800 RPM, existe um intervalo de tempo em que o pistão permanece parado no PMS e existe um ΔT, um intervalo de tempo. Por quê? Porque aqui é o início do ponto morto superior, o início, e aqui é o término do ponto morto superior. Então você pode perguntar para mim assim, Donato, cara, ponto morto superior não é um ponto fixo? Não é um ponto fixo? Eu imaginava que aquele zero aqui, ó, fosse o ponto morto superior. Sim, ele é, mas é o ponto morto absoluto. É onde a biela está alinhado com o braço do girabrequim. Significa dizer, agora imagine esse motor
a 800 RPM, marcha lenta. Qual é o ΔT? Quantos milésimos de segundo o pistão fica parado para que o processo de queima aconteça? Muito, muito pequeno. Agora vamos complicar um pouquinho. Vamos colocar aqui 400 RPM. Aliás, desculpe, corrigindo, 4.000 RPM. Imagine o tempo que o pistão vai permanecer parado no ângulo alfa, no ângulo de inércia, enquanto o processo de queima acontece. Então nós temos, o sistema tem que acelerar o processo de injeção, tem que adiantar, tem que atomizar bem para que a queima seja rápida, eficiente, para que enquanto o pistão está no ponto morto superior, onde o braço vai sair do quadrante 4 para o quadrante 1, onde acontece o momento de torque, ok? Onde o pistão inverte o movimento, ele estava no quadrante 4, o pistão estava subindo. Agora no quadrante 1 ele vai descer. Então nós temos aí, ok? O ângulo alfa. O sistema precisa que a queima seja muito rápida para poder acompanhar e gerar energia térmica suficiente para funcionar o motor perfeitamente. O que eu preciso? O que o sistema necessita? Da alta pressão de injeção. Para quê? Para que haja atomização e a queima seja o mais rápida possível. Acontece que desde a partida até a potência máxima, que acontece na rotação máxima, a pressão vai sair de 200, que é o mínimo, bar de pressão, e aqui, dependendo da aplicação, nós vamos ter potência, a pressão de 1.400, sistemas com 1.600, 1.800, 2.000, já tem 2.500 bar de pressão. Então vejam que a alta pressão do sistema ela já é uma realidade em função da necessidade. Quanto mais alta é a potência do motor e a faixa de rotação em que essa potência acontece, então nós temos aí automaticamente a pressão estabelecida. Bom, então o que acontece agora? Vamos lá, vamos voltar aqui. Se a potência é importante e a pressão é importante, então automaticamente você tem aqui o tamanho das bombas, ok? O tamanho das bombas em sua capacidade volumétrica e pressão. Então veja aqui, exemplo, uma bomba CP1, olha, ela pode chegar aí em torno de 1.400 bar de pressão. Quanto maior for a potência aqui, ó, no eixo cartesiano, esse aqui, ó, no X, é que a minha, não sei o que aconteceu, mas sumiu a faixa de potência da minha apresentação aqui, ó, aqui embaixo, né? Aqui tem uma faixa de potência. Então, olha, a bomba CP1H, ela pode chegar aqui, olha, em torno de 1.800, mas olha a potência é baixa, né? A bomba CP3, ela tanto atende pressões mais altas, mas para potências. Por quê? À medida que a potência vai acontecendo em rotações cada vez mais altas, vamos tendo a capacidade volumétrica da bomba aumentando para poder gerar a pressão. Então, ó, uma bomba CP4 consegue atingir uma potência grande, motor com potência cada vez maior,
e pressões de 2.500 bar, 2.200 bar de pressão, ok? Então vejam que o tamanho da bomba ela está relacionada justamente com a capacidade volumétrica, com a potência do motor, ok? Então vamos lá. Vamos entrar agora, sabemos que essa faixa de pressão, ela é estabelecida de maneira que dentro da curva de torque e potência do motor. Então saindo da partida, já funcionou o motor, desde marcha lenta tem um determinado valor, vamos considerar 300 bar de pressão, vai a 1.400, 1.600, 1.800 à medida que você acelera. Por quê? Porque eu preciso que o diesel seja atomizado, que ele saia com velocidades de injeção cada vez maior e tempo de queima, gerando o tempo de queima. E se eu tenho uma pressão cada vez mais alta, a engenharia consegue ajustar o tempo do pulso, a largura do pulso, o tempo em que a bobina vai permanecer energizado, que o elemento piezoelétrico vai permanecer energizado para determinar. Então são fatores. O tempo que a bobina permanece energizada, a pressão de injeção, que é a pressão do reio, isso tudo vai garantir o quê? Que a injeção aconteça no tempo certo e na qualidade certa e no volume certo para cada regime de trabalho. Quando vem os picos de pressão indesejáveis, gerando um problema, aonde para cada regime de trabalho tem um valor de pressão exato, pré-determinado, que o módulo vai controlar através das suas válvulas reguladoras de pressão, que está presente nas bombas de alta pressão, ok? Ou no sistema, ou no reio, de acordo com a aplicação. Ou mais de uma, como nós vamos ver vários exemplos. Então, só fechando a linha de raciocínio para que a gente não se perca. Já existe alta pressão no sistema? Claro, nós já vimos e acabamos de explicar a importância da alta pressão no sistema. Agora, pressões acima dos valores pré-determinados, pré-estabelecidos, dentro da curva de torque e potência, isso é problema. Aí é problema. Porque se eu tenho um pico de pressão acima do valor especificado, automaticamente o volume de injeção ele vai aumentar. Porque quando a pressão aumenta, o volume de injeção aumenta. E aí você tem uma atomização muito mais, você tem uma energia térmica desprendida. Agora, essa energia térmica, você poderia dizer assim, Nonato, então é bom. É bom, a coisa é boa. Quanto maior a pressão, melhor? Não. Porque a massa de ar dentro do cilindro motor já está pré-estabelecido. Então, tudo tem que estar muito justo. A estequiometria do motor, a relação de 15 partes de ar para uma de combustível já tem que estar determinado, já tem que estar perfeito. Já foi colocado no mapa, dentro do módulo, ele já tem um mapeamento todo, ok? Agora, vamos aqui ao seguinte detalhe. Como é que acontece as altas pressões? Então, eu separei agora, para que você possa acompanhar, os modelos de bomba e como acontece nos modelos de bomba e, consequentemente, nas suas aplicações, este pico de pressão, ok? Então, o primeiro exemplo, nós temos aqui bomba de alta pressão Bosch, CP1K e CP1S, ou seja, é uma bomba compacta e uma bomba standard, tá aqui, ó, aqui embaixo, olha, o laserzinho caminhando aqui, ó. Ora, a bomba compacta, a válvula DRV está no reio, ok? A válvula DRV está localizada no reio. Por quê? Porque o corpo da bomba não tem área, não tem espaço para alojar. O local onde ela foi colocada, um local muito restrito, ou seja, um espaço muito limitado. Então, neste caso, a válvula DRV vai para o reio. Por
que uma válvula DRV? DRV quer dizer uma válvula reguladora de pressão do reio. Ela trabalha na linha de alta pressão. Então trabalha com sinal PWM, ok? Ela é uma válvula normalmente fechada, quando o sistema para, quando não tem alimentação nesta válvula. Este êmbolo aqui, ó, este êmbolo, com uma pequena esfera de 70 centésimos na ponta desse êmbolo aqui, ó, faz a vedação. E quem mantém vedando quando o sistema para? Uma mola com uma pressão exercida de 60 bar de pressão. E com o sinal PWM, esta válvula controla esse fluxo aqui, ó, de retorno. Ou seja, como é que a pressão do reio é estabelecida? A bomba de alta, ela está acoplada ao trem de engrenagem na distribuição do motor, então ela recebe o movimento de rotação do motor e esse movimento de rotação faz seus elementos, seus pistões, neste caso aqui são 3, ok? Faça o seu movimento retilíneo alternativo e uma pressão de alimentação é estabelecida para que esse elemento da bomba se carregue com determinado volume e jogue este volume para o reio. Este volume, ele vai ser máximo pela quantidade de vezes que ela está girando em potência. Então, o módulo, através de um sinal PWM, ele vai estabelecer aqui, ó, o posicionamento dessa haste, dessa esfera, fazendo com que haja um retorno de óleo que a bomba de alta está mandando para o reio agora é ligeiramente maior do que os injetores estão injetando. Esse diferencial de vazão, V1, que é da bomba, maior que V2, que é os injetores, a somatória dos injetores, vai deixar confinado um volume de óleo no reio, esse diferencial vai determinar a pressão. Se nós tivermos qualquer restrição no controle, por exemplo, já tivemos caso que esta aplicação aqui tem um filtro de 5 microns. E se este filtro de 5 microns obstrui aqui na frente, automaticamente esse volume de retorno diminui e o que deixa de retornar para o tanque vai para o reio. V1 fica muito maior do que a somatória de volume de injeção de saída do reio e começa a gerar picos de pressão. Então, primeiro caso, se eu tenho uma bomba CP1K, o pico de pressão acontece pelo filtro da válvula que está obstruído, um filtro de 5 microns, começa a sua área a ser restringida. Ok? Então, o que acontece? O sistema começa a ter pico de pressão. Por quê? Porque o módulo, o sensor de pressão do reio vai dizer, módulo, a pressão do reio está subindo. Ou seja, a linha crescente de pressão está sendo muito mais íngreme à medida que a potência aumenta. Isto está trazendo descontrole. O que vai causar? Nós vamos perder os injetores, porque esses picos de pressões vão cavitar o reio, vai cavitar a válvula de descarga da bomba de alta, e daqui a pouco o óleo, a válvula de descarga cavitando, ela não segura mais o óleo que está passando por o reio. Quando o elemento vier admitir o óleo que está no reio, quer voltar para dentro da bomba. Aí esse descontrole é muito grande. E
descontrole do pico de pressão do reio cavita a esferinha na sede, cavita o anel de alta pressão nos injetores, ele começa a amortecer esse pico de pressão e começa a gerar desgaste no corpo, aonde ele se apoia. Por isso que os injetores Bosch têm aquele anelzinho de aço e o anelzinho cobreado. Por quê? O anel de aço é para sustentar. E aí ele faz o amortecimento dos picos de pressões. E esses picos de pressões vão causar o quê? Cavitação na sede da válvula. Porque quando a esferinha do injetor, quando a bobina for desenergizada e a esferinha descer, a pressão começa a querer jogar ela de volta para cima, os picos de pressão. E a esferinha começa a bater. Por isso que acontece de válvulas partirem, né? As válvulas partiu. O cidadão liga para mim, Nonato, cara, eu não sei o que acontece em partir uma válvula, né? Aí, ó, ou seja, começa justamente pelo descontrole de pressão. Então a bomba tipo K, ela já tem esse descontrole. Aonde é que gera alta pressão? Aqui, ó. O filtro, ok? Quando não tem filtro, a probabilidade de ter alta pressão é muito remota, mas devido o desgaste, começa a ter baixa pressão. Mas o nosso assunto não é baixa pressão, é alta pressão, ok? É outro tema. A mesma coisa é a bomba de alta, ok? CP1S Standard, ó, um filtro de 5 microns, só que a válvula está alojada onde? No corpo da bomba. E esta válvula, eu coloquei aqui algumas características para servir de base, né? Ou seja, essa molinha trabalha com 60 bar de pressão, significa dizer quando o sistema para, ela fecha. Aí você diz assim, então fica 60 bar retido no reio? Não, por causa do retorno dos injetores. Entre agulha, entre bastão, tem várias áreas de fugas que faz com que, quando o sistema para, de 15 a 20 segundos a pressão vai a zero, ok? Então, a tensão de alimentação de uma válvula dessa é 12 volts, o sinal é PWM, ou seja, varia a potência elétrica da bobina em função da largura do pulso, ok? Frequência de 970 a 1000 Hz. Por quê? Porque esta pecinha aqui, ela trabalha no lado de alta. Então, ela tem que controlar, a resposta tem que ser muito rápida, por isso que a frequência é alta. A resistência da bobina, 2,4 a 2,8 ohms, é a corrente máxima em torno de 2,6 amperes, para poder gerar. Então, à medida que a pressão do reio sobe, ok? Quem está controlando a subida é a vazão da bomba versus o controle de retorno através do módulo comandando a válvula DRV. Então, vejam que nas aplicações CP1, aí você diz assim, eu já tive problemas de pressão, alta pressão do reio, ok. Então, nas bombas CP1K e nas bombas CP1S, as altas pressões do reio acontecem através da válvula DRV, do filtro, obstruções, ok? Perfeito? Alta pressão. Nós estamos falando de alta pressão, pressões indesejáveis. Vamos ver um outro exemplo de uma bomba CP1H e CP3, família. Aí, neste caso, já não é mais válvula DRV. Nós temos uma válvula denominada M-Prop que controla a quantidade de óleo. Olha, então, o óleo diesel que está vindo do tanque, ele entra através da ranhura do pistão e vai para o elemento da bomba através da saída aqui. Mas a linha de alimentação, esta pressão de alimentação aqui depende dessa válvula, que é a válvula Q, válvula cascata, válvula ladrão. E aqui dentro nós temos um pistãozinho. Então essa linha aqui de alimentação é essa aqui embaixo. Né? É a mesma linha. Apesar de eu coloquei separado, mas é a mesma linha. Para poder dividir.
o tema, ok? Então veja bem, por que essa válvula é chamada de cascata? Porque ela tem 3 estágios de abertura, né? Ela tem o primeiro estágio, que é a lubrificação, para a partida, que é um volume menor, que passa por um pequeno orifício, e ela tem o segundo estágio para aumentar essa vazão, para lubrificar a parte móvel, e ela tem o limite de pressão. Opa! Aqui que mora o detalhe. Então, quais são os componentes que levam a gerar alta pressão nesta aplicação? Vamos lá. Vejam, numa bomba CP1H e CP3. Ou seja, vamos lá. Se esse pistãozinho aqui, olha, aqui de dentro, se ele oxidar, se ele travar, né, por impurezas, né, ele deixar de limitar esta pressão aqui, olha, retornando aqui, normalmente retorna para a bomba de engrenagem, aqui, ó, para essa bomba de engrenagem, então automaticamente esta pressão, essa linha de pressão aqui, ó, aumenta. E se a linha de pressão aumenta, a pressão de alimentação aumenta, os elementos da bomba começam a ser carregados de óleo, né, com pressões cada vez mais altas. E em potência, quando a velocidade do elemento, né, o módulo vai controlando a ranhura do pistão da válvula para controlar a vazão da bomba, que está aumentando pelo número de vezes que está girando à medida que acelera, e precisa controlar o óleo no elemento para equilibrar a velocidade com a vazão, ou seja, estabelecer. E aí, mandar para o reio uma vazão crescente que faça com que a pressão aumente, mas que progressivamente, de acordo com o que foi estabelecido, e os injetores estão injetando também, aumentando sua vazão. E a pressão vai aumentando, o pistão vai cada vez mais rápido. Muito bem. Então, se eu tenho problema de pressão de alimentação alta na linha de baixa, por esta válvula, porque é esta válvula que controla a pressão de alimentação. Esta bomba de engrenagem joga óleo para o elemento da bomba, mas a pressão é estabelecida por ela, ok? Esta válvula. É claro que cada aplicação, por exemplo, se é uma CP1H, essa pressão fica em torno de 4 a 4,5, chegando até 5 bar de pressão à medida que a rotação aumenta. Se é uma aplicação CP3, essa pressão também fica em torno de 3,5, 4, chegando também a 5 bar de pressão. Então a pressão limite está em torno de 5,5, quase 6 bar de pressão. Se esse pistãozinho travar, é claro que se ele se desgastar, ele derruba a pressão também. Ele vai dar mais retorno. E aí o problema não é alta, é baixa. Nós estamos falando de alta. O pistão da válvula travou aberto, por oxidação, por uma partícula metálica. O módulo manda um sinal PWM com uma tensão de alimentação de 12 volts, apesar de que a válvula trabalha de 8 a 32 volts, uma frequência de 120 a 200 Hz, porque está trabalhando na linha de baixa pressão. Então não precisamos ter uma velocidade de trabalho tão acentuada. Neste caso, se esse pistão travar aberto, eu vou ter o descontrole e toda vez que eu for para potência, que um veículo for para potência, vai dar alta pressão. E se for uma CP3, se for uma aplicação que tenha válvula limitadora de pressão do reio, ele vai abrir, vai estourar. Então, nunca dei na partida desligando essa válvula. Ela normalmente aberta, existem válvulas normalmente fechadas, mas ela, na grande maioria, ela é normalmente aberta. Então tem pessoas que querem fazer a purga de ar do sistema, desconectando, pega mais rápido, né? Pega mais rápido, né? Ok? Ok? Então, neste caso aqui, o que acontece? Olha aí. Mas existe um outro problema.
Se eu tenho filtro saturado, eu começo a ter cavitações nessa área aqui, olha, picos de pressão. E aí a carcaça da bomba, principalmente CP3, CP1H, que trabalha também com bomba elétrica, né? O que acontece? Começa a haver cavitação na carcaça e o óleo, em vez de passar pelo controle diesel, passa por fora e começa a dar alta pressão. Eu já vi muitos casos, cidadão trocar a válvula MIPROP e dizer assim, cara, eu coloquei a válvula é nova. Aí eu pergunto, você olhou o alojamento aonde se assentam os dois anéis da válvula MIPROP na carcaça da bomba? Já verificou se não está opaco, sem brilho, se não está oxidado, se não tem perda de material, cavitações? Então, se tiver perda de cavitação, esse volume de óleo passa a ser descontrolado e de marcha lenta para potência começa a pressão ser maior do que deveria. Okay? Neste caso, sem dúvida nenhuma, vai comprometer. No caso de bombas de alta pressão, tipo CP4.1 e CP4.2, a coisa também é muito semelhante. Porém, tem um detalhe. A bomba CP4.2, se ela tem bomba de engrenagem, ela usa uma válvula Cuve, uma válvula que controla a pressão e garante a lubrificação da bomba. Se ela é uma bomba CP4.1, então ela tem uma válvula UV que só controla a pressão de alimentação. Cuidado, que tem funções diferentes. Perfeito? Então, se esse pistãozinho aqui, ó, os dois, independente das funções que exercem, se esse pistãozinho travar, é esse pistão que controla a pressão de alimentação do óleo entrando no elemento. Se ele trava e a pressão de alimentação sobe demasiado, veja, esta pressão vai exercer pressão em cima da ranura da MIPROP. Então, se eu tenho uma ranura estabelecida numa posição, uma ranura triangular, se eu aumentar a pressão de alimentação, em fator de tempo vai passar mais diesel pela ranura para aquela posição que estava pré-estabelecida. E vai entrar mais diesel aonde? No elemento da bomba. E, consequentemente, o controle da válvula deixa de ser eficiente. O sensor vai dizer, módulo, o que está acontecendo com você? Você não está controlando a válvula para controlar a vazão? Eu tenho que fazer, módulo, lembre-se, módulo, você tem que fazer uma relação entre velocidade da bomba, rotação da bomba, versus o que está entrando de óleo. Porque a bomba está ganhando quantidade de vezes que está bombeando para o rei à medida que a rotação aumenta. Então você tem que ter muito cuidado. Então, se esse pistãozinho aqui também travar, ele tem um filtro, mas se ele travar numa posição aberta, se ela é normalmente aberta, automaticamente o que vai acontecer? O módulo deixa de ter controle e vai ter alta pressão. Então eu tenho uma bomba elétrica, mas a válvula UV ou a válvula Cuve não está controlando a pressão de alimentação, eu vou ter óleo forçando passar pela ranura. Esta cavitação, esse esforço, pode causar cavitação com uma carcaça de alumínio de uma bomba CP1K, de uma bomba CP4.1, CP4.2. Então, esse óleo vai passar por fora do controle da válvula, do pistão da válvula. E aí o que vai acontecer? Porém, aqui tem mais um componente, em vez de ser dois componentes que levam a alta pressão, tem um terceiro, porque tem uma válvula DRV lá no reio, que faz o controle também da pressão. Tem o mesmo valor de resistência, trabalha com sinal PWM e tem um filtro de 5 microns. Detalhe,
ela veda por esmagamento de aresta, nessa face aqui, ó. Então, se existe cavitação, ou se existe contaminação por partículas, micropartículas abrasivas, metálicas, este filtro obstrui e aí começa a ter. Por quê? Pico de pressão. Por quê? Porque a válvula MIPROP controla o que entra na bomba, e a bomba manda por reio, e a válvula DRV tira aquele excesso para manter o equilíbrio. Por isso que elas dividem dentro do regime de torque e potência, elas dividem a responsabilidade. Existem faixa de rotação, ou seja, de marcha lenta até uma determinada rotação, dependendo da aplicação. A válvula DRV se posiciona numa posição, o sinal PWM, em torno de 18% a 23% de percentual DUT, a MIPROP com 14%, 12%, a MIPROP assume o controle até média rotação. De média rotação para cima, a DRV se posiciona, a MIPROP se posiciona e a DRV passa a controlar, porque a resposta dela para potência de controle de pressão é muito mais eficiente. É claro que as duas fazem um trabalho importantíssimo. Não existe essa aqui é sozinha e essa aqui. Não, as duas apenas têm faixas em que uma se posiciona e a outra opera. Outra se posiciona e a outra opera. Ok? Então vejam que tem três. Se nós temos aqui um pico de pressão, então vejam que pressão de alimentação indesejável, alta, pressão de alimentação, gera um esforço muito grande do óleo passando pela ranhura, que descontrola completamente a função da válvula MIPROP e, consequentemente, o controle da alta pressão, gerando picos de pressão. Ok? E se tratando de uma bomba denso, né? Nós vamos ver denso, neste caso aqui deu FAI, DPF1, DPF3, a válvula reguladora de pressão. Toda bomba de alta tem uma válvula reguladora de pressão para controlar a pressão de baixa, ok? Que é justamente para controlar a pressão que vai fazer com que o óleo passe pela válvula IMV, que é a válvula que controla a entrada de diesel. Esta válvula aqui está aqui, olha, nessa aplicação. E ela está por aqui, assim, mais ou menos, nessa aplicação aqui. Então, são válvulas. Para você ter uma ideia, a pressão de alimentação é em torno de 4 a 4,5 bar de pressão nessa aplicação. Ok? Então, vejam que é uma válvula que trabalha com 12 volts, é uma frequência de 160 a 180, uma resistência elétrica para você. Eu coloquei para você avaliar se tem problema ou não. A corrente máxima é de 1,6 ampere. E aqui é uma válvula reguladora de pressão. O mesmo, percebam que vai mudando o fabricante, as peças elas mudam construtivamente de detalhes, elas são diferentes, mas o princípio é o mesmo. É o mesmo, pessoal. Então, isto aqui é conceito. Isto aqui é física. É você conhecer o conceito. Ora, por que precisa ter uma pressão de alimentação numa válvula MIPROP? Para garantir o escoamento do óleo, a passagem do óleo, quando a ranhura do pistão é estabelecido pelo sinal PWM. Então, o módulo vai fazer isso. Mas ele faz. Mas fisicamente, se a pressão está mais alta, eu vou ter pico de pressão. Ou se o pistãozinho trava aberto da válvula, também o módulo deixa de ter controle. Então, observe que vai mudando o fabricante e o princípio é o mesmo. Olha a bomba de alta pressão denso. Olha a válvula SCV. É claro, cada um batiza com o nome que achar mais conveniente, né? Cada um vai batizando. Isso não tenha dúvida, né? Ninguém gosta de copiar o outro, ou seja, cada um coloca seu nome, né? Válvula de sucção, válvula MIPROP, IMV, SCV,
Ó, trabalha com 12 volts, tem uma frequência de 140 a 180, porque trabalha na linha de baixa, uma resistência de 3.40 a 3.80, sinal PWM, corrente de 1.6 ampere. Então perceba que todas estão variando basicamente nesse detalhe. Aqui está ela em corte, ó. Olha a válvula reguladora de pressão. Sabe por que eu chamei a atenção nesta apresentação? Porque às vezes as pessoas fazem reparação e não trocam a válvula, não avaliam. Ele só troca se ele vê todo oxidado. Quando é que você troca? Sabe a bomba em linha? Os meus colegas mais conservadores aí, né, do nosso tempo, né, bomba em linha, está aí presente ainda até hoje. Quando se ia ajustar uma bomba, se ajustava com uma válvula nova, especificada na tabela de teste. E quando se mandava para o cliente a bomba, uma válvula de retorno, que é a válvula reguladora de pressão da galeria, né, era nova também, para garantir o seu trabalho que você fez do ajuste da bomba. Imagine quando chegava lá no veículo, neste caso, esta válvula aqui, se ela travar e perder o controle da pressão máxima, a pressão de alimentação sobe. A ranhura da válvula SCV vai para o espaço também. Ou seja, tanto acontece cavitações, não esqueçam, a hidráulica, a mecânica dos fluidos diz que quando uma hidráulica, um líquido, a uma determinada pressão e velocidade, ela começa a cavitar, eles começam a remover as paredes, a atritar contra as paredes aonde ela está sendo conduzido. Então, por isso que a válvula às vezes trava oxidando. Nós estamos falando com diesel contaminado, então cuidado com oxidação, com água no combustível, manter tempo e o tanque cheio, fazer reserva sempre para mais, nunca para menos, para evitar a condensação, para evitar justamente que o diesel perca a sua lubricidade, né? E aí, neste caso, sem dúvida nenhuma, comprometer. Então, olha aí, uma bomba Siemens. Coloquei as principais aplicações para você poder entender. Mas observe, aqui nós temos duas válvulas, a mesma coisa lá da Amarok, exemplo da CP4, que no reio tem uma válvula de pressão e na bomba tem a de entrada de óleo. Então, esta válvula aqui, olha, né? A válvula, que ela é normalmente fechada, que é a válvula VCV, VCV, aí cada um batiza do jeito que quiser. Se você quiser, você pode falar assim, válvula que controla a alimentação dos elementos da bomba. Ok, é a válvula. Ela é normalmente fechada, trabalha com sinal PWM, trabalha com 12 volts. Ela também sofre, é uma mola contra uma ação de uma força de uma bobina. Aqui eu tenho também, que nem parecido uma válvula DRV. Então essa trabalha na linha de alta e essa trabalha na linha de baixa. Então veja só, o que acontece? Se nós temos, mas Nonato, cadê aquela válvula reguladora de pressão? Está aqui, olha. Olha aí. Poucas pessoas sabem, porque se você rondar o corpo da bomba, que a posição aqui não mostrou, mas você vai ver que tem um tampão, um selinho, que veda essa válvula. E esta válvula é a válvula reguladora de pressão. É a válvula que limita a pressão máxima. Então, automaticamente, se ela não está realizando e permite que a pressão comece a variar, ter picos de pressão, ou se prende no seu alojamento, porque ela pode ser de esfera, pode ser de pistão, ok? Automaticamente, aquilo que eu já falei, se a pressão de alimentação ela é variável, se ela aumenta em cima da válvula que está controlando a entrada, automaticamente o óleo passa mais do que um módulo programador. Então, uma válvula dessa, por exemplo, em marcha lenta, que trabalha de 12 a 13
de percentual DUT na largura do pulso, uma corrente aí de 0,3, 0,4, chegando a 0,5 ampere, né? Eu estou falando corrente máxima aqui, eu não estou falando da corrente de trabalho. Então, automaticamente, esse controle de pressão não vai ser ajustado. Então, imagine toda vez que o cidadão troca de marcha, não importa que seja um carro com câmbio automático, mas quando retoma a aceleração, em que a bomba aumenta a sua capacidade volumétrica pelo número de vezes que está girando agora, automaticamente você começa a ter picos de pressão. E esses picos de pressão, eles vão cavitar toda a área, vão comprometer os injetores, eles vão automaticamente. E não esqueçam que todo diesel que é injetado no cilindro do motor a mais, todo diesel que não queima, porque não tem massa de ar, vira carvão na ponta do bico. Aquela fuligem negra que sai foi um excesso que não queimou e oxidou. Parte dessa fuligem ficou na cabeça do pistão, se misturou com óleo, formando uma pasta abrasiva, riscando o cilindro, o brunimento, escovando, e aí tudo se degrada, ok? Bom, vejam como é simples, né? Toda vez que alguém chega para mim, Nonato, está dando alta pressão no sistema, filtro saturado pode gerar alta pressão no sistema? Pode. Não, eu discordo. Nonato, eu discordo com o que você falou. Sabe por que eu discordo? Porque se o filtro está saturado, vai diminuir a capacidade volumétrica. Sim, mas nas retomadas de aceleração, falta óleo, mas quando equilibra a rotação, aí o óleo passa pelo diferencial de potencial hidráulico, e aí pega a válvula aberta, porque na hora que acelera e falta óleo, o sensor já gritou lá para o módulo, a pressão não está subindo na rampa como deveria, ele está fazendo um degrau, um simples degrau, ele ia reto, crescendo, de repente ele caiu para depois subir. E nessa subida, nessa caída, o sensor informa, módulo, caiu a pressão. Perfeito. O módulo diz, deixa comigo que eu vou mudar o sinal PWM, nesta válvula que é normalmente fechada, eu vou aumentar para liberar mais a quantidade de óleo, ok? Para liberar a quantidade de óleo a mais por elemento, só que não tem. Mas na hora que estabiliza a rotação do motor e pega a válvula mais aberta, aí pico. Sabe como é que é? Para finalizar, eu vou fazer aqui um gráfico. Me acompanhe aqui, por favor. Olha só que coisa interessante. Ó. Fazer aqui nesse canto aqui, ó. Fazer aqui nesse canto aqui, ó. A rampa. Fazer um eixo cartesiano aqui, ó. Só nesse canto aqui, só para você ter uma visão. A pressão saiu de 0 do reio, desde a partida, ela fez isso e estabeleceu aqui, ó, que seria mais ou menos a partida, e depois ela faz isso, ó, crescente até potência. Esse equilíbrio está entre a rotação da bomba e a quantidade de óleo que entra, simultaneamente com a vazão do injetor. Quando eu tenho um filtro saturado, acontece isso, tá? Ó. Ou seja, este pico de pressão aqui é que vai cavitar tudo e vai automaticamente causar todos os problemas. Pessoal, essa era a pequena dica que nós estamos passando aí, dica não, né? Uma aula referente a esse controle de pressão. Por que eu só me atentei à alta pressão? Porque a quantidade de perguntas que surgem com relação a este fator aí, eu disse, não, eu tenho que fazer uma videoaula, na live de terça com o mestre,
para justamente ajudar os meus colegas a compreender melhor, ok? Bom, eu não dei espaço agora para perguntas, mas agora nós abrimos aí para perguntas. Né? Pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma pergunta aí. Até agora não surgiu nenhuma pergunta. Deixa eu ver. Vamos ver aí se tem. Boa noite a todos. Boa noite. Eu não vou ler o nome de cada um, porque eu iria cometer injustiça, né? De omitir. Mas todos vocês que estão presentes nessa live, que têm me acompanhado, que têm acompanhado todas as terças-feiras, aquele problema onde geralmente dá alta pressão nos motores MWM, Volvo, VM, exatamente está dentro do aspecto que eu falei, ok? Dentro desse conceito aí, ok? Bom, pessoal, fico feliz, né? Eu acredito que tenha sido útil para vocês, né? Depois vocês deixam comentário, curta, compartilhe essa live, ok? Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, okay? Que nós temos procurado trazer temas que é o dia a dia. Eu fico olhando as perguntas, as sugestões, os comentários, e aí nós vamos selecionando e criamos uma videoaula que possa ajudá-los no dia a dia, ok? Meus amados, uma boa noite.